Médicos italianos vazam prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III com relatórios de gravidade. Médicos italianos estão envolvidos em um escândalo após vazarem prontuários médicos confidenciais de Kate Middleton e Carlos III. Os relatórios revelam a gravidade das condições de saúde dos pacientes, causando preocupação e indignação. Os detalhes expostos revelam que Kate Middleton sofre de uma condição rara e delicada, que exige cuidados especializados. Já Carlos III é afetado por uma doença crônica que tem se agravado ao longo do tempo. Essa violação de privacidade tem gerado uma grande discussão sobre a ética médica e a importância da confidencialidade dos pacientes. O vazamento de informações pessoais e médicas é uma séria violação dos direitos individuais e pode acarretar em consequências legais para os profissionais envolvidos. A família real britânica se pronunciou sobre o assunto, manifestando sua profunda preocupação e solicitando uma investigação completa para identificar os responsáveis por essa quebra de confiança. Medidas serão tomadas para garantir que situações como essa não ocorram novamente no futuro. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão enfrentando sérias consequências por suas ações. Além das repercussões legais, eles também estão sendo alvo de uma investigação ética por parte das autoridades médicas. A violação da privacidade de pacientes é inaceitável e coloca em risco a integridade do sistema de saúde como um todo. Os relatórios médicos divulgados revelam não apenas a gravidade das condições de saúde de Kate Middleton e Carlos III, mas também detalhes pessoais sensíveis que deveriam estar protegidos. Essa violação de confidencialidade prejudica a confiança dos pacientes no sistema médico e coloca em xeque a privacidade de todos. A família real britânica, além de manifestar sua preocupação, está solicitando que medidas sejam tomadas para garantir que casos como esse não se repitam. É fundamental fortalecer as políticas de segurança e a ética médica, para que os pacientes possam confiar plenamente nos profissionais de saúde. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão sendo submetidos a um julgamento ético rigoroso por parte das autoridades médicas. Além das consequências legais, eles podem enfrentar sanções disciplinares que vão desde advertências até a suspensão da prática médica. A exposição dos detalhes pessoais sensíveis dos pacientes levanta uma preocupação séria em relação à proteção da privacidade no contexto médico. É essencial que os profissionais de saúde estejam conscientes da importância da confidencialidade e sigilo das informações médicas, a fim de preservar a confiança dos pacientes. A família real britânica está mobilizando esforços para fortalecer a segurança dos registros médicos, implementando medidas como criptografia e restrição de acesso aos prontuários. Além disso, estão sendo consideradas ações legais contra os responsáveis pelo vazamento, visando garantir que tais violações não ocorram novamente no futuro. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão enfrentando não apenas consequências legais, mas também um forte repúdio da comunidade médica internacional. A exposição dessas informações confidenciais compromete a integridade do sistema de saúde como um todo. Além disso, a família real britânica está trabalhando em parceria com as autoridades de saúde para reforçar ainda mais a segurança dos registros médicos. Estão sendo implementados sistemas avançados de criptografia e controle de acesso, a fim de prevenir futuros vazamentos. A violação da privacidade dos pacientes é uma séria violação ética e pode causar danos irreparáveis tanto para a reputação dos médicos envolvidos quanto para o relacionamento de confiança entre médicos e pacientes. Nesse sentido, a família real britânica está utilizando esse incidente como uma oportunidade para conscientizar sobre a importância da proteção dos dados médicos e promover um debate mais amplo sobre a ética na medicina. É fundamental que todos os profissionais de saúde compreendam a magnitude das consequências de ações irresponsáveis, como o vazamento de prontuários médicos, e tomem as devidas precauções para garantir a segurança
e confidencialidade das informações dos pacientes. A confidencialidade é uma pedra angular da relação médico-paciente e deve ser protegida a qualquer custo. Através de medidas de segurança robustas e educação contínua, é possível evitar e combater casos de vazamento de informações médicas, preservando tanto a privacidade dos pacientes quanto a integridade da profissão médica. A comunidade médica e as autoridades de saúde estão promovendo campanhas de conscientização e treinamentos para garantir que todos os médicos estejam cientes de suas responsabilidades éticas e legais quanto à privacidade dos pacientes. A disseminação de informações confidenciais é uma violação grave e deve ser reprimido com rigor. O vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III serve como um alerta para a necessidade de endurecer as leis de proteção de dados em relação às informações médicas. É preciso estabelecer penas mais rigorosas para aqueles que violam a privacidade dos pacientes, a fim de evitar futuros casos semelhantes. A sociedade como um todo deve reforçar a importância da ética médica e da proteção da privacidade dos pacientes. Somente com essa conscientização coletiva será possível construir um sistema de saúde mais seguro e confiável para todos. É dever de cada profissional de saúde respeitar a confidencialidade dos prontuários médicos e preservar a privacidade daqueles que buscam cuidados médicos. Os profissionais de saúde têm o dever de proteger a confidencialidade dos prontuários médicos e garantir a privacidade dos pacientes. No entanto, casos como o vazamento dos prontuários de Kate Middleton e Carlos III demonstram a necessidade de uma maior conscientização sobre a importância da ética médica e da segurança dos dados. Além de medidas como a criptografia e o controle de acesso aos prontuários, é essencial que os profissionais de saúde recebam treinamento adequado sobre ética e privacidade. Isso inclui orientações sobre o manuseio adequado dos dados dos pacientes, a importância de obter consentimento informado e a responsabilidade de manter a confidencialidade das informações médicas. Além disso, as autoridades de saúde devem trabalhar em conjunto com outras instituições, como o setor jurídico, para fortalecer as leis de proteção de dados no contexto médico. A imposição de penas mais severas para aqueles que violam a privacidade dos pacientes pode desencorajar o vazamento de informações confidenciais e garantir a confiabilidade do sistema de saúde. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III também estão enfrentando repercussões em suas carreiras profissionais. Além das consequências legais e éticas, eles podem ser banidos de exercer a medicina no futuro. A exposição dos detalhes médicos sensíveis dos pacientes não apenas compromete a integridade do sistema de saúde, mas também mancha a reputação dos médicos envolvidos. A família real britânica está buscando reforçar ainda mais a segurança dos registros médicos, implementando tecnologias avançadas de proteção de dados. Além disso, estão sendo feitos investimentos em programas de educação e treinamento para os profissionais de saúde, a fim de conscientizá-los sobre a importância da ética médica e da proteção da privacidade dos pacientes. A melhor forma de prevenir futuros vazamentos e violações de privacidade é estabelecer uma cultura de segurança da informação no campo da medicina. Isso requer não apenas medidas tecnológicas, mas também uma abordagem abrangente que envolva todos os profissionais de saúde, desde médicos até enfermeiros e administradores de hospitais. Os médicos envolvidos no vazamento também podem ter suas licenças médicas suspensas, impossibilitando-os de exercer a profissão. Esse tipo de punição severa é uma forma de garantir que casos semelhantes não aconteçam novamente e de enviar uma mensagem clara sobre a seriedade das consequências desse tipo de violação de privacidade. Além disso, a família real britânica está trabalhando em parceria com especialistas em segurança cibernética para fortalecer ainda mais as defesas dos sistemas de saúde contra possíveis ataques e vazamentos de informações. Investimentos estão sendo feitos em tecnologias avançadas de proteção de dados, como firewalls e sistemas de monitoramento em tempo real, para garantir a segurança dos registros médicos. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III também podem enfrentar processos civis movidos pelos pacientes afetados. Esses processos podem resultar em indenizações financeiras por danos morais e materiais causados pela violação de privacidade. Além disso, a divulgação dessas informações confidenciais pode ter consequências negativas para a carreira dos médicos envolvidos, afetando sua
sua reputação e suas oportunidades de trabalho. Para garantir a segurança e a privacidade dos prontuários médicos, é fundamental que os hospitais e clínicas implementem protocolos rigorosos de segurança da informação. Isso inclui a criptografia dos dados, o uso de senhas fortes e a restrição de acesso apenas a profissionais autorizados. Além disso, é importante que os pacientes sejam informados sobre seus direitos de privacidade, sejam incentivados a relatar qualquer suspeita de violação. É essencial também promover a conscientização sobre a ética médica e a importância da confidencialidade dos dados entre os estudantes de medicina. A inclusão desses temas nos currículos de formação médica pode ajudar a criar uma cultura de respeito à privacidade dos pacientes desde o início da carreira dos profissionais de saúde. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III podem enfrentar sanções disciplinares adicionais, como a suspensão de sua licença médica por um determinado período de tempo. Além disso, eles também podem ser obrigados a participar de programas de reeducação e treinamento ético, a fim de compreender as consequências devastadoras da violação da privacidade dos pacientes. Essas medidas têm como objetivo garantir que os médicos estejam plenamente conscientes de suas responsabilidades e respeitem rigorosamente a confidencialidade dos prontuários médicos. Além disso, a família real britânica está trabalhando em parceria com especialistas em segurança de dados para implementar sistemas avançados de monitoramento e detecção de vazamentos, a fim de prevenir futuras violações de privacidade. A segurança dos registros médicos é uma prioridade máxima e todas as medidas necessárias serão tomadas para proteger as informações confidenciais dos pacientes. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão sendo investigados pelas autoridades competentes. A violação da privacidade dos pacientes é uma questão séria e demanda ação imediata para garantir que casos semelhantes não ocorram no futuro. Além disso, as investigações estão abrangendo também as medidas de segurança adotadas pelos hospitais e clínicas envolvidos, a fim de avaliar possíveis falhas no sistema de proteção de dados. É importante ressaltar que os pacientes afetados pelo vazamento têm o direito de obter compensação pelos danos causados à sua imagem e privacidade. A família real britânica está providenciando todo o apoio necessário para que eles possam exercer seus direitos e buscar justiça. Para reforçar a segurança dos registros médicos, estão sendo implementadas medidas adicionais, como a adoção de sistemas de autenticação em 2 etapas e a realização de auditorias internas frequentes. Além disso, está sendo incentivada a conscientização entre os profissionais de saúde sobre a importância de manter a confidencialidade dos prontuários médicos por meio de treinamentos e orientações específicas. Também está sendo discutida a implementação de legislações mais rígidas para punir os envolvidos em violações de privacidade médica. Essas medidas visam não apenas punir os responsáveis, mas também prevenir futuros vazamentos e garantir a segurança e confidencialidade das informações dos pacientes. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão sendo condenados pela opinião pública e pela comunidade médica internacional. A divulgação irresponsável e ilegal dessas informações confidenciais viola o direito básico à privacidade e prejudica a confiança dos pacientes no sistema de saúde. Casos como esse evidenciam a necessidade urgente de uma legislação mais rigorosa para punir os responsáveis por violações de privacidade médica. Para fortalecer a segurança dos registros médicos, também está sendo considerada a implementação de tecnologias avançadas, como o uso de inteligência artificial e a análise de dados para detectar possíveis violações e identificar comportamentos de risco. Além disso, estão sendo estabelecidos protocolos rigorosos de auditoria e monitoramento contínuo dos sistemas de informação médica. A conscientização sobre a importância da ética médica e da privacidade dos pacientes também está sendo reforçada por meio de campanhas de educação pública. Os pacientes estão sendo informados sobre seus direitos e orientados a relatar qualquer suspeita de violação de privacidade. Por fim, é fundamental lembrar que a confidencialidade dos prontuários médicos é uma responsabilidade compartilhada por todos os profissionais de saúde. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários
prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão enfrentando sérias consequências por suas ações. Além das repercussões legais, eles também estão sendo alvo de uma investigação ética por parte das autoridades médicas. A violação da privacidade de pacientes é inaceitável e coloca em risco a integridade do sistema de saúde como um todo. Os relatórios médicos divulgados revelam não apenas a gravidade das condições de saúde de Kate Middleton e Carlos III, mas também detalhes pessoais sensíveis que deveriam estar protegidos. Essa violação de confidencialidade prejudica a confiança dos pacientes no sistema médico e coloca em xeque a privacidade de todos. A família real britânica, além de manifestar sua preocupação, está solicitando que medidas sejam tomadas para garantir que casos como esse não se repitam. É fundamental fortalecer as políticas de segurança e a ética médica, para que os pacientes possam confiar plenamente nos profissionais de saúde. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão sendo submetidos a um julgamento ético rigoroso por parte das autoridades médicas. Além das consequências legais, eles podem enfrentar sanções disciplinares que vão desde advertências até a suspensão da prática médica. A exposição dos detalhes pessoais sensíveis dos pacientes levanta uma preocupação séria em relação à proteção da privacidade no contexto médico. É essencial que os profissionais de saúde estejam conscientes da importância da confidencialidade e sigilo das informações médicas, a fim de preservar a confiança dos pacientes. A família real britânica está mobilizando esforços para fortalecer a segurança dos registros médicos, implementando medidas como criptografia e restrição de acesso aos prontuários. Além disso, estão sendo consideradas ações legais contra os responsáveis pelo vazamento, visando garantir que tais violações não ocorram novamente no futuro. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão enfrentando não apenas consequências legais, mas também um forte repúdio da comunidade médica internacional. A exposição dessas informações confidenciais compromete a integridade do sistema de saúde como um todo. Além disso, a família real britânica está trabalhando em parceria com as autoridades de saúde para reforçar ainda mais a segurança dos registros médicos. Estão sendo implementados sistemas avançados de criptografia e controle de acesso, a fim de prevenir futuros vazamentos. A violação da privacidade dos pacientes é uma séria violação ética e pode causar danos irreparáveis tanto para a reputação dos médicos envolvidos quanto para o relacionamento de confiança entre médicos e pacientes. Nesse sentido, a família real britânica está utilizando esse incidente como uma oportunidade para conscientizar sobre a importância da proteção dos dados médicos e promover um debate mais amplo sobre a ética na medicina. É fundamental que todos os profissionais de saúde compreendam a magnitude das consequências de ações irresponsáveis, como o vazamento de prontuários médicos, e tomem as devidas precauções para garantir a segurança e confidencialidade das informações dos pacientes. A confidencialidade é uma pedra angular da relação médico-paciente e deve ser protegida a qualquer custo. Através de medidas de segurança robustas e educação contínua, é possível evitar e combater casos de vazamento de informações médicas, preservando tanto a privacidade dos pacientes quanto a integridade da profissão médica. A comunidade médica e as autoridades de saúde estão promovendo campanhas de conscientização e treinamentos para garantir que todos os médicos estejam cientes de suas responsabilidades éticas e legais quanto à privacidade dos pacientes. A disseminação de informações confidenciais é uma violação grave e deve ser reprimida com rigor. O vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III serve como um alerta para a necessidade de endurecer as leis de proteção de dados em relação às informações médicas. É preciso estabelecer penas mais rigorosas para aqueles que violam a privacidade dos pacientes, a fim de evitar futuros casos semelhantes. A sociedade como um todo deve reforçar a importância da ética médica e da proteção da privacidade dos pacientes. Somente com essa conscientização coletiva será possível construir um sistema de saúde mais seguro e confiável para todos. É dever de cada profissional de saúde respeitar a confidencialidade dos prontuários médicos e preservar a privacidade daqueles que buscam cuidados médicos. Os profissionais de saúde têm o dever de proteger a confidencialidade dos prontuários
médicos e garantir a privacidade dos pacientes. No entanto, casos como o vazamento dos prontuários de Kate Middleton e Carlos III demonstram a necessidade de uma maior conscientização sobre a importância da ética médica e da segurança dos dados. Além de medidas como a criptografia e o controle de acesso aos prontuários, é essencial que os profissionais de saúde recebam treinamento adequado sobre ética e privacidade. Isso inclui orientações sobre o manuseio adequado dos dados dos pacientes, a importância de obter consentimento informado e a responsabilidade de manter a confidencialidade das informações médicas. Além disso, as autoridades de saúde devem trabalhar em conjunto com outras instituições, como o setor jurídico, para fortalecer as leis de proteção de dados no contexto médico. A imposição de penas mais severas para aqueles que violam a privacidade dos pacientes pode desencorajar o vazamento de informações confidenciais e garantir a confiabilidade do sistema de saúde. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III também estão enfrentando repercussões em suas carreiras profissionais. Além das consequências legais e éticas, eles podem ser banidos de exercer a medicina no futuro. A exposição dos detalhes médicos sensíveis dos pacientes não apenas compromete a integridade do sistema de saúde, mas também mancha a reputação dos médicos envolvidos. A família real britânica está buscando reforçar ainda mais a segurança dos registros médicos, implementando tecnologias avançadas de proteção de dados. Além disso, estão sendo feitos investimentos em programas de educação e treinamento para os profissionais de saúde, a fim de conscientizá-los sobre a importância da ética médica e da proteção da privacidade dos pacientes. A melhor forma de prevenir futuros vazamentos e violações de privacidade é estabelecer uma cultura de segurança da informação no campo da medicina. Isso requer não apenas medidas tecnológicas, mas também uma abordagem abrangente que envolva todos os profissionais de saúde, desde médicos até enfermeiros e administradores de hospitais. Os médicos envolvidos no vazamento também podem ter suas licenças médicas suspensas, impossibilitando-os de exercer a profissão. Esse tipo de punição severa é uma forma de garantir que casos semelhantes não aconteçam novamente e de enviar uma mensagem clara sobre a seriedade das consequências desse tipo de violação de privacidade. Além disso, a família real britânica está trabalhando em parceria com especialistas em segurança cibernética para fortalecer ainda mais as defesas dos sistemas de saúde contra possíveis ataques e vazamentos de informações. Investimentos estão sendo feitos em tecnologias avançadas de proteção de dados, como firewalls e sistemas de monitoramento em tempo real, para garantir a segurança dos registros médicos. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III também podem enfrentar processos civis movidos pelos pacientes afetados. Esses processos podem resultar em indenizações financeiras por danos morais e materiais causados pela violação de privacidade. Além disso, a divulgação dessas informações confidenciais pode ter consequências negativas para a carreira dos médicos envolvidos, afetando sua reputação e suas oportunidades de trabalho. Para garantir a segurança e a privacidade dos prontuários médicos, é fundamental que os hospitais e clínicas implementem protocolos rigorosos de segurança da informação. Isso inclui a criptografia dos dados, o uso de senhas fortes e a restrição de acesso apenas a profissionais autorizados. Além disso, é importante que os pacientes sejam informados sobre seus direitos de privacidade, sejam incentivados a relatar qualquer suspeita de violação. É essencial também promover a conscientização sobre a ética médica e a importância da confidencialidade dos dados entre os estudantes de medicina. A inclusão desses temas nos currículos de formação médica pode ajudar a criar uma cultura de respeito à privacidade dos pacientes desde o início da carreira dos profissionais de saúde. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III podem enfrentar sanções disciplinares adicionais, como a suspensão de sua licença médica por um determinado período de tempo. Além disso, eles também podem ser obrigados a participar de programas de reeducação e treinamento ético, a fim de compreender as consequências devastadoras da violação da privacidade dos pacientes. Essas medidas têm como objetivo garantir que
os médicos estejam plenamente conscientes de suas responsabilidades e respeitem rigorosamente a confidencialidade dos prontuários médicos. Além disso, a família real britânica está trabalhando em parceria com especialistas em segurança de dados para implementar sistemas avançados de monitoramento e detecção de vazamentos, a fim de prevenir futuras violações de privacidade. A segurança dos registros médicos é uma prioridade máxima e todas as medidas necessárias serão tomadas para proteger as informações confidenciais dos pacientes. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão sendo investigados pelas autoridades competentes. A violação da privacidade dos pacientes é uma questão séria e demanda ação imediata para garantir que casos semelhantes não ocorram no futuro. Além disso, as investigações estão abrangendo também as medidas de segurança adotadas pelos hospitais e clínicas envolvidos, a fim de avaliar possíveis falhas no sistema de proteção de dados. É importante ressaltar que os pacientes afetados pelo vazamento têm o direito de obter compensação pelos danos causados à sua imagem e privacidade. A família real britânica está providenciando todo o apoio necessário para que eles possam exercer seus direitos e buscar justiça. Para reforçar a segurança dos registros médicos, estão sendo implementadas medidas adicionais, como a adoção de sistemas de autenticação em 2 etapas e a realização de auditorias internas frequentes. Além disso, está sendo incentivada a conscientização entre os profissionais de saúde sobre a importância de manter a confidencialidade dos prontuários médicos por meio de treinamentos e orientações específicas. Também está sendo discutida a implementação de legislações mais rígidas para punir os envolvidos em violações de privacidade médica. Essas medidas visam não apenas punir os responsáveis, mas também prevenir futuros vazamentos e garantir a segurança e confidencialidade das informações dos pacientes. Os médicos italianos envolvidos no vazamento dos prontuários médicos de Kate Middleton e Carlos III estão sendo condenados pela opinião pública e pela comunidade médica internacional. A divulgação irresponsável e ilegal dessas informações confidenciais viola o direito básico à privacidade e prejudica a confiança dos pacientes no sistema de saúde. Casos como esse evidenciam a necessidade urgente de uma legislação mais rigorosa para punir os responsáveis por violações de privacidade médica. Para fortalecer a segurança dos registros médicos, também está sendo considerada a implementação de tecnologias avançadas, como o uso de inteligência artificial e a análise de dados para detectar possíveis violações e identificar comportamentos de risco. Além disso, estão sendo estabelecidos protocolos rigor